pessoal, tudo bem? O tema abordado no vídeo de hoje poderá ser um divisor de águas para que você opte ou não pela implementação de holding à sua realidade patrimonial e familiar. Meu nome é Diego Costa Duarte, eu sou advogado e especialista em planejamento patrimonial da família. Pois é, as vantagens tributárias da holding, seu bolso agradece. Um dos grandes atrativos da holding é sem dúvidas a tributação. Nesse aspecto, esse mecanismo de planejamento patrimonial e sucessório proporciona amplos benefícios no pagamento de imposto de renda, por exemplo, sobre as receitas auferidas pela locação, venda de imóveis, alienação de imóveis, dentre outras vantagens, dependendo da configuração da sua holding. Se você está considerando apostar na holding como seu planejamento patrimonial e sucessório, esse vídeo é para você. Sobre esses aspectos sucessórios da holding, a propriedade dos imóveis ela é transferida para a sociedade no momento após a constituição da empresa. Para isso, o valor monetário dos bens, dos imóveis, né, que serão transferidos e integralizados ao sistema, compondo seu capital social, eles vão constar da declaração de imposto de renda à pessoa física do ano calendário vigente e não pelo valor de mercado do bem. Isso já se demonstra uma vantagem, né? Os bens móveis, como automóveis, por exemplo, não são recomendados colocar, integralizar na holding por possuir uma elevada taxa de depreciação e também riscos de envolvimento em acidente, o que acarretaria responsabilidades civis, né? Ou seja, o dever de indenização por parte da holding. O fato de o valor monetário dos bens imóveis transferidos integralizados serem, pelo que consta na declaração de imposto de renda à pessoa física, já representa uma enorme vantagem, pois caso a sucessão se desse via processo judicial por inventário, haveria uma avaliação pela Secretaria da Fazenda pelo valor de mercado atual daqueles bens, ou seja, tornaria o processo bem mais caro. Além disso, o imposto de renda sobre ganho de capital aqui não é devido, já que os bens são integralizados de acordo com o mesmo valor que consta na declaração de imposto de renda do ano calendário vigente. E no caso, para constituir uma holding familiar, é recomendável optar pela sociedade empresária limitada, que oferece algumas vantagens, por exemplo, menor custo de implantação, de construção, fica dispensada as publicações que são exigidas nas sociedades anônimas, nas SAs, por possuir características que de uma sociedade de pessoas proporcionam uma maior proteção ao grupo familiar contra o ingresso de terceiros ao quadro societário. E no caso referente a impostos, né, inclusos na tributação da holding, vou citar aqui alguns. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, que é um imposto de competência municipal, que tem como fato gerador a transmissão de bens imóveis em vida e que não incide na integralização de capital social, salvo quando a atividade preponderantemente desses bens seja para compra e venda ou locação, beleza? Nos casos em que há incidência de ITBI, pode aparentar que optar por uma holding, integralizar o capital social da pessoa jurídica na holding não seja vantajoso, já que surgirá mais um tributo a ser recolhido. Entretanto, mesmo com a incidência do ITBI, a constituição da holding é viável e vantajosa. Basta comparar com a tributação que recai sobre rendimentos da empresa com aquela que recai sobre uma pessoa física. No caso de holding, o valor pago do ITBI será compensado em poucos meses com a redução do pagamento do imposto de renda. Em regra geral, na maioria dos casos, a constituição da holding se torna viável, mesmo com a incidência do ITBI. Também tem a questão do imposto de renda à pessoa jurídica, que ele é bem mais em conta do que o imposto de renda à pessoa física. Mesmo que a holding, dependendo do formato e da qualificação, ela tenha a incidência de contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, a tributação das receitas pela pessoa jurídica é extremamente mais vantajosa se comparado com a tributação de receitas operadas pela pessoa física, né? Outra informação, na atividade de locação de imóveis, né? Na holding terá os seus rendimentos tributados pela alíquota de 11,33%, enquanto na pessoa física, dependendo dos rendimentos, poderá chegar até 27,5%. Um outro imposto que também incide na questão da holding, que é o ITCMD, que aqui no caso ele vai ter a incidência referente à doação das cotas do capital social, né? Pelo valor constante na declaração de imposto de renda e não pelo valor de mercado dos bens que seriam por força do inventário, né? Por exemplo.
E mais vantagem tributária. Taxa judiciária não vai ter, por não envolver a necessidade de processo judiciário, né, de intervenção do judiciário. Então você não vai ter pagamento de taxas judiciárias, custas processuais, honorários advocatícios, que no caso de inventário, dependendo da complexidade, poderia chegar entre 10 a 20% sobre o valor dos bens, valor de mercado. Aqui no sistema de holding, normalmente a precificação, a cobrança de honorários incide em cima da complexidade do trabalho, das horas efetivamente que vão ser destinadas à execução daquele sistema. Enfim, as vantagens tributárias para um sistema de holding são inúmeras, 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 incontestáveis. Então, diante dessas informações aqui apresentadas, fica claro que a holding oferece grandes vantagens na tributação, fica claro ainda a redução de carga tributária que a transferência de bens imóveis para uma pessoa jurídica em comparação com pessoa física, e a holding é apenas um dos mecanismos que podem ser utilizados para um planejamento patrimonial, ou seja, a seção de viabilidade, que é o momento mais importante de diagnóstico prévio, é onde se vai analisar as nuances do patrimônio, as nuances da família, a real viabilidade do sistema de holding, a real viabilidade de um outro tipo de sistema, e assim se tentar entregar o melhor resultado com o melhor custo-benefício. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe essa informação para que chegue ao maior número de pessoas, se inscreva no canal, um forte abraço e até mais.